Boa noite, pessoal. Quem está nos escutando na parte da noite, Deus abençoe todos. Aqueles que estão ligados conosco aqui na internet, prazer aqueles que estão ligados numa reunião virtual e aqueles que futuramente irão participar junto conosco e escutar esse nosso treinamento de primeiros passos. Primeiros Passos é um treinamento que é feito para as pessoas novas, para as pessoas que estão iniciando na sua vida de fé. Quem está começando, quem está iniciando, esse treinamento é o primeiro treinamento que nós, na rede apostólica, fizemos. Como treinamento, logicamente, nós aconselhamos as pessoas a participarem do encontro com Deus antes de fazer esse treinamento de primeiros passos, para terem pelo menos uma experiência com Deus já antes de começar a fazer esse treinamento de primeiros passos. Esse treinamento é baseado naquilo que diz lá no livro de 1 João, capítulo 2, 12 e 14, que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Significa que quando uma pessoa se torna filhinho de Deus, quando ela começa a vida de fé dela, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é certeza que os pecados dela foram perdoados. Quando nós temos essa certeza que os nossos pecados são perdoados, então nós podemos continuar na nossa vida de fé. Então nós precisamos entender o processo de salvação e como podemos ter convicção, certeza que os nossos pecados são perdoados. Primeiros Passos foi feito exatamente para isso, para que quando nós chegamos lá no final desse treinamento, todos que estão nos escutando, nós tenhamos convicção, certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que nós temos os nossos pecados perdoados e que, tendo os pecados perdoados, nós temos livre acesso a Deus e temos certeza da nossa salvação. Então, esse é o objetivo desse treinamento e é por isso que nós estamos aqui treinando e fazendo essa ministração que é dividida, Primeiros Passos, em 6 capítulos. O primeiro capítulo nos mostra como foi que Deus fez a criação do homem, como começou todas as coisas, como iniciou tudo e como é que o homem, como houve a queda disso tudo. Deus criou tudo de uma forma muito perfeita, muito linda. E como é que houve a queda. E por isso que a gente se chama a queda do homem, quando o homem se afastou de Deus. No segundo capítulo, nós vemos todo o processo que fala sobre a salvação. Ou seja, o que Deus preparou para a salvação dessa queda, para restaurar. Salvação significa tudo isso, como Deus estendeu a mão para restaurar, para tornar o homem de volta aquilo que ele era antes, como Deus criou ele antes. Nós, na nossa apostila, nós temos depois o capítulo 3, que fala sobre o batismo, mas nós antes vamos falar sobre a ceia no capítulo 4. E a ceia nos mostra exatamente essa aliança que Deus fez conosco. E porque a aliança é tão importante, tão fundamental, que a gente tenha essa convicção, que Deus nos dá essa convicção da aliança, que Ele nos confere, ou seja, que Deus ele garante para nós que Ele tem uma aliança conosco. E no capítulo 3, nós vamos voltar depois, falar sobre o batismo nas águas, e nós vamos ver como é que nós temos a nossa aliança com Deus e como nós podemos confirmar a nossa aliança com Deus. Por fim, então, o capítulo número 5 fala bem, e agora, depois de terminar primeiros passos, qual é que é o próximo passo? O que é que vem? E o que nós podemos esperar para o futuro? Eu gosto muito que Jesus, ele falou para Pedro, lá no início da caminhada de Pedro, Jesus, quando Pedro fez aquela pesca tão grande, e ele ficou espantado, e Jesus contou a história do fim da vida de Pedro. E Jesus já disse para ele assim: vem, Pedro, e te farei pescador de homens. Pedro provavelmente não entendeu muita coisa, ele não tinha claramente a noção do que significava isso, mas Jesus já contou a história do fim desde o início.
E nós, quando começamos uma caminhada, nós precisamos entender para onde é que nós vamos. Então, eu sempre gosto de que todas as pessoas que estão junto conosco entendam para onde nós estamos caminhando, qual é o nosso destino. Se entramos num barco, nós temos que saber para onde esse barco está indo, para a gente não ser pego de surpresa. Eu não queria vir para cá junto, então eu não perco tempo e não perca meu tempo também, de ficar gastando tempo com pessoas ou com alguém que não quer ir para aquele lugar e depois de um monte de tempo gastou seu tempo, gastou o nosso esmero, nosso esforço, e depois dizer, eu não queria chegar aqui, não era isso que eu queria. E por último, nós então vamos ver qual é que é a visão que nós temos como igreja, e entender qual é que é esse processo todo da igreja e como é que nós entendemos todo esse conceito de igreja para que a gente realmente esteja envolvido, para que a gente saiba exatamente o pensamento, como nós pensamos, o que nós fizemos, e como nós fizemos, e por que nós fizemos o que fizemos. Então, bem-vindos a essa jornada, prazer ter vocês aqui, todos que estão ligados conosco aí, aqueles que vão estar aí no futuro ligados conosco, aqueles que estão no Meet, na reunião também, bem-vindos todos. E de fato, é um treinamento que eu amo fazer, amo muito. Realmente eu tenho um prazer de fazer. Talvez de todos os treinamentos que nós temos na rede, sem dúvida nenhuma, esse foi o mais que eu fiz, porque realmente eu tenho prazer e vi muitas coisas lindas acontecendo através desse treinamento. Bem, dando essa introdução, vamos então para o nosso primeiro capítulo, que fala da criação, quando o homem criou o homem, e depois da tentação, como o homem ele foi tentado, né? E o que foi que aconteceu nessa tentação, qual foi a situação, como o homem respondeu a essa tentação e por que ele respondeu, e como o homem caiu. E depois, um pouco aí na frente, nós vamos ver então qual foi o projeto de Deus, qual foi as consequências dessa queda, o que aconteceu. Mas vamos entender muito bem qual o estado do homem hoje, qual o estado do homem depois de ter se afastado de Deus. Bem, quem tem a apostila pode abrir na apostila, página 2, né? E diz assim: criação, a tentação e a queda. E começa o texto dizendo assim: criação ou evolução. Como tudo começou? Como aquilo que existe hoje veio a existir? Para dar introdução a esse assunto que é de extremo polêmico e de pontos de vista divergentes, partimos do pressuposto de que o que foi revelado é nosso e devemos explorar. E o que é oculto e encoberto pertence a Deus e é de sua exclusiva autoridade. Sabemos que o que foi revelado a nós com respeito a esse assunto é que Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Não nos revelou nada a respeito de evolução, e sim com respeito à criação, de maneira que o cristão jamais pode se dobrar à filosofia evolucionista, pois estaria atestando que a base da sua fé, que é a Bíblia, estaria mentindo. Logo, tudo o que está nela perderia também a credibilidade. E já não restaria nem mesmo o cristianismo. E essa pessoa, de fato, não seria cristã. Sendo assim, vamos falar sobre a criação de Deus. E aqui nós já começamos com um ponto muito importante. Se nós crermos em Darwin é a evolução que diz e fala sobre a teoria da evolução, que nós começamos, quem sabe, lá com um aminoácido, e do aminoácido se tornou uma ameba, e da ameba foi crescendo, se tornou um peixe, se tornou um réptil, se tornou um mamífero, e depois de milhões, bilhões de anos, surgiu esse ser inteligente que é o homem. E isso foi simplesmente fruto do acaso. O acaso é que nos levou até essa situação. Isso parece, né, uma coisa que talvez
poderia pensar que tivesse lógica nisso. Mas essa teoria não passa de uma teoria e nunca jamais foi provado. Não existe absolutamente nenhuma prova científica a respeito da evolução. Na verdade, nem teoria é, e não chega ao ponto de teoria. É uma hipótese apenas, porque uma teoria é baseada pelo menos em alguns argumentos factíveis. E esse não tem nenhum argumento factível, simplesmente porque Darwin encontrou tartarugas nas Ilhas Galápagos que mudaram o bico segundo o ambiente que elas estavam. Mas isso não significa evolução da espécie, significa adaptação da espécie ao ambiente, não evolução da espécie. E não existe nenhuma prova, absolutamente nenhuma, em nada, com tantos fósseis encontrados no mundo até hoje, de que uma espécie tenha se transformado em outra espécie. Isso é completamente, vamos dizer assim, apenas uma hipótese, e não tem base sequer. E se nós crêssemos nisso, eu tenho que dizer para vocês, de uma forma muito categórica, não teria motivo nenhum de nós estarmos aqui. Por que isso? Porque se o homem é simplesmente uma evolução da espécie, o que acontece é que o homem é apenas um ser biológico com alguns impulsos. E se o homem é apenas um ser biológico com alguns impulsos e com inteligência, ele não é um ser espiritual, porque o espiritual não pode ser gerado do material. Então não existe material, não existe espiritual, não existe projeto de futuro, não existe eternidade, não existe nada disso, apenas existe um ser orgânico que tem impulsos, e esses impulsos um dia vão embora, esse ser orgânico morre, tudo para. Então, se não existe nada espiritual, se não existe necessidade de salvação, porque não tem nada espiritual, porque não tem futuro, né? Porque todo o conceito de darwinismo é um conceito que não tem futuro para os seres humanos, porque termina tudo quando a gente morre, porque simplesmente somos seres biológicos. Então seria uma perda de tempo nós estarmos aqui, seria uma perda de tempo nós falarmos sobre salvação, seria perda de tempo nós falarmos sobre propósito para a vida de alguma pessoa. Por quê? Porque um ser biológico não tem propósito, um ser biológico ele não tem espírito, e ele é só espírito, ele não tem espírito, e se não tem espírito, todo sentido da vida não existe, porque simplesmente somos frutos do acaso. Ou seja, todo sentimento de falta de propósito, de razão de viver, de uma existência sem sentido, isso seria tudo apenas uma invenção do homem. E nós sabemos que não é, porque todos nós sentimos isso, e todos nós sabemos que temos espírito, que temos uma razão de viver, sabemos que temos emoções, sabemos que temos lógica e sabemos que temos uma construção. E, sobretudo, somos criativos. E nenhum outro animal é criativo, porque a criatividade vem do espírito, porque Deus é espírito. E como Deus é espírito, e nós somos seres espirituais também, somos criativos. Os animais não têm espírito, e por isso não são seres criativos. Então, se nós nos dobrarmos a Darwin, realmente, e quem quer continuar achando que Darwin tem razão, não pode se ir contra nenhuma, as pessoas têm liberdade, mas não tem por que estar aqui nos escutando, não tem por que estar aqui querendo encontrar alguma coisa mais, querendo encontrar Deus, se é simplesmente fruto do acaso e não um fruto da criação objetiva de Deus, para Deus ter uma grande família, como nós veremos logo adiante. Bem, então toda a nossa base é da criação, ou seja, Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, Deus soprou do Espírito deles dentro do homem, e por isso nós somos a imagem de Deus, somos seres espirituais, e assim como Deus é também. Não se tem nada da criação, continuando a nossa apostila, visto que ela começou no plano da eternidade, e só passou a existir o tempo finito, como conhecemos depois da queda de Adão. Mas sabe-se que em algum momento da eternidade, Deus quis criar o universo, visível, material. E quando já havia criado os céus e a terra, formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então Deus decidiu criar o mundo e todas as coisas, que há no mundo.
Em 5 dias ele criou todas as coisas, no 6º dia ele criou o homem, e no 7º dia nós sabemos que Deus descansou da criação. Assim como nós também temos que descansar daquilo que nós fizemos. E semanalmente Deus nos deu esse modelo, esse exemplo. Bem, então agora entendemos que nós somos homens, mulheres, seres criados à imagem de Deus, seres espirituais. E porque nós somos seres espirituais, nós podemos ter conexão com Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. E porque Deus é espírito e nós somos espírito, podemos ter essa conexão com Deus. Seres que não são espirituais, que não têm espírito, não podem ter conexão com Deus. Por isso que nós não encontramos animais orando, por isso que nós não encontramos animais cantando, por isso que nós não encontramos animais adorando com consciência, com racionalidade a Deus. Mas o homem sim. O homem, como é espírito, como tem espírito, ele pode se conectar com Deus. Todos aqueles que são iguais entre si, conseguem se conectar entre si, conseguem ter relação entre si. Nenhum outro animal, por exemplo, na história da humanidade, o homem é distinto de tudo. O homem, ele tem uma distinção. Por exemplo, nenhum animal, na história da humanidade, nós não vemos nenhum registro, e nem na história atual, de um animal que tenha tido um cemitério para enterrar os seus semelhantes. Ou seja, nós não vimos um cachorro que decidiu fazer um cemitério. Os únicos que enterram os seus mortos são os homens. Em toda a história não existe nenhuma história, não existe nada que liga o homem que liga algum animal a enterrar os seus semelhantes, ou um cachorro, ou um gato, qualquer coisa assim. Mas os homens sim, dizendo exatamente que existe alguma coisa importante que vem depois dali. Por isso que em toda a história, desde o início, o homem ele dá importância para aquele momento, porque é um momento em que o homem simplesmente deixa o seu corpo aqui, mas depois ainda tem uma história a ser contada, porque ele tem um legado também que ele tem deixado. Diante disso, vamos agora para o B aqui. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para ter comunhão com ele, para serem uma família. Esse projeto eterno se estende até nós e continua hoje. Por diversos momentos na Bíblia, Deus fala sobre o seu papel de pai e o nosso de filhos, como, por exemplo, em Malaquias 3, 17 e 18. Em Malaquias está dito assim: então, vocês serão para mim como filhos e eu serei como pai. Então, o propósito eterno de Deus era continua sendo ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Aqui nós entramos num momento e num ponto muito fundamental. Que ponto é esse? O ponto é que Deus, ele criou o homem como seus filhos. Nós somos geração de Deus, nós somos descendência de Deus. Nós não somos simplesmente homens, pessoas, mas nós somos homens no sentido de desligados de Deus. Não, nós temos uma herança de Deus, nós temos uma genealogia de Deus. Quando a Bíblia fala sobre Jesus e vai contando a genealogia de Jesus, chega até Adão e vai contando: esse é filho desse, que é filho desse, que é filho desse, e chega a Adão, e lá em Lucas diz: e Adão, filho de Deus. Então, Adão não era apenas uma pessoa que foi criada como as outras coisas. Adão foi criado e foi gerado. Eu gosto mais dessa expressão, ele foi gerado, não apenas criado. Todas as outras coisas, Deus, haja luz e houve luz.
E Deus falou para que houvesse animais e houveram animais. Mas quando foi o homem, Deus não disse, haja homem, houve homem. Deus, ele primeiro criou do pó da terra, né, e fez um desenho de homem, e depois ele soprou. E o que ele soprou para dentro daquela escultura que ele havia feito, ele soprou de si mesmo. Ele soprou do seu espírito. Ele soprou daquilo que ele era, da sua própria pessoa. Então, quando Deus criou o homem, ele deu aquilo, deu a essência dele, a vida dele, ele deu para nós. E por isso, nós homens somos semelhantes a ele. Por quê? Porque fomos criados com o DNA dele. Fomos criados, ele soprando e dando o seu espírito para nós. E então, nós somos não apenas criaturas, mas nós somos genealogia de Deus, geração de Deus. Nós somos, eu gosto dessa palavra, descendentes de Deus. Uau, isso é muito bom. Saber que eu sou descendente de Deus e carrego em mim as características desse Deus, né? E por isso que a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus. Quando Deus nos criou assim, então, sendo geração de Deus, nós somos por natureza filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos simplesmente muito diferente de que uma própria criatura de Deus. E sendo filhos de Deus, Ele é o nosso Pai. A relação que Deus estabeleceu para nós é para que nós tenhamos um Pai, e isso, quem tem um Pai, quem segue o Pai, quem ouve o Pai, quem tem confiança no Pai, ele tem uma identidade, porque ele sabe de onde ele veio. Por isso que muitas pessoas hoje não sabem quem são, não sabem por que estão aqui, não sabem por que vivem, têm dúvida, têm problema do seu próprio existencialismo, porque elas não têm convicção e não têm noção e não têm clareza da sua paternidade, que é Deus. Não tem clareza que Deus é seu Pai. E eu tenho uma base, por que eu fui criado, como eu fui criado, e por que eu fui criado. E que tem um Pai que tem uma identidade e que me deu a identidade dele. Assim como nós temos na nossa carteira de identidade, a grande maioria de nós, o sobrenome do nosso Pai, assim também Deus deu, vamos dizer dessa forma, uma identidade para nós. A nossa identidade, nós fomos criados então com essa identidade, a identidade de Deus em nossas vidas. E Ele sendo o Pai e nós sendo seus filhos. E isso é uma coisa muito tremenda, porque quando nós sabemos que temos um Pai tão bom, um Pai tão maravilhoso, nós sabemos que Ele cuida de nós, nos protege, que é o melhor para nós, porque um pai nunca quer o pior para os seus filhos. Então, o grande propósito de Deus é que ele tivesse uma família de muitos filhos, e, logicamente, todos eles semelhantes a Jesus, e isso glorifica a Deus. Mas o que foi que aconteceu com o homem agora? O homem e o livre-arbítrio. O homem foi criado por Deus, completamente santo e sem maldade alguma no seu coração. Mas Deus deu para o homem algo maravilhoso, que é o livre-arbítrio. Nós temos autoridade em nossas vidas, como o árbitro de futebol tem no campo. Isso significa que temos autoridade, temos liberdade de escolha para viver junto de Deus ou não. Escolher a bênção ou a maldição. Ou seja, nós arbitramos sobre nossas vidas, decidindo e arcando com as consequências dessa decisão. O grande problema é que o homem não sabia, e até hoje, pelo visto, não sabe usar corretamente o livre-arbítrio com sabedoria. Quase sempre decide por caminhos errados, principalmente quando não está sendo guiado pelo Espírito Santo, e sim pelo seu próprio coração. Agora a pergunta que surge é: por que Deus deu o livre-arbítrio para o homem? Essa é uma pergunta intrigante. Se Deus, ele tinha
a perspectiva e sabia que o homem podia pecar e que o homem podia se afastar de Deus, como de fato aconteceu, se Deus sabia que isso era uma possibilidade, e uma grande possibilidade, e se ele fosse tentado pelo inimigo, ele pudesse cair e causar tanto sofrimento, tanta dor e se afastar de Deus, por que é que Deus deu o livre-arbítrio para o homem? Por que Deus não nos criou assim, que a gente tivesse, fosse um pouco, pode-se dizer assim, programado, para que a gente, assim, quando chegasse perto do erro, fizesse um pi, 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 e não pode fazer isso, e desligasse a máquina, ou qualquer coisa assim, seria tudo mais fácil, o homem não teria se afastado de Deus, não teria caído em pecado, não teria as consequências. Porque Deus criou o livre-arbítrio no homem. Porque Deus criou o homem com essa liberdade de escolha, sabendo que o homem podia escolher de uma forma muito errada. As decisões dele podiam ser completamente equivocadas, como nós vemos hoje, pessoas destruindo suas próprias vidas e vidas de outras pessoas. Porque mesmo assim Deus, sabendo de tudo isso, decidiu criar um homem com livre-arbítrio, com liberdade das suas decisões, escolha daquilo que ele estabeleceria e aonde ele colocaria a sua vida. Bem, essa é uma pergunta intrigante e muitas pessoas realmente ficam duvidosas quando se faz essa pergunta. E às vezes não é fácil responder essa pergunta olhando de uma perspectiva completamente lógica. Mas quando nós vamos olhar para uma perspectiva emocional, eu respondo a seguinte pergunta com uma nova pergunta, como Jesus fazia seguido. Se alguém souber me explicar por que um pai, uma mãe, querem ter um filho, mesmo sabendo que o filho pode lhe dar muita dor de cabeça, pode causar muito problema, pode lhe desonrar muito, pode estragar a vida, pode preparar e aprontar muita coisa, pode realmente decidir cair em erros que vão decepcionar os pais, porque mesmo assim, os pais querem ter filhos. Se a gente saber responder essa pergunta, é a mesma pergunta, porque o homem tem livre-arbítrio. Na verdade, a resposta é muito simples. Nós queremos ter filhos, mesmo e correndo no risco de tudo que a gente pode incorrer, é porque nós temos uma coisa que se chama amor. O amor faz com que a gente queira ter filhos. Se não tiver amor, não precisa ter filhos, porque eu não preciso me reproduzir, não preciso amar, não preciso ter filhos. Eu estou preocupado apenas comigo, né, e não preciso ter filhos. Na verdade é o seguinte, talvez se Deus nos criasse sem o livre-arbítrio, nós seríamos como seres programados, ou seja, pessoas que não teriam capacidade de decidir aquilo que queriam fazer. Seria mais ou menos como um robô. Então, seríamos robôs programados para fazer só aquilo que está estabelecido fazer. E a minha pergunta é, nós queremos e trocamos os nossos filhos por um robô? Diz assim, eu sei que meu filho vai dar muita dor de cabeça, então é o seguinte, ele vai ter as noites que eu vou ter que ficar acordado, e ele vai tomar decisões erradas, então eu vou fazer o seguinte, não precisa dar um filho, eu vou contratar um robô que está programado para não me dar dor de cabeça. Um robô substitui um filho? De jeito nenhum. Por quê? Porque nós somos seres emocionais, nós somos seres que amamos, nós somos seres que têm amor, e nós queremos ser correspondidos da mesma forma. Um robô, ele não tem livre decisões. Ele não pode decidir amar. Ele não pode decidir fazer as coisas. Ele não tem emoções.
E nós, homens, somos seres criados à imagem de Deus. E nós queremos filhos que são como nós somos. E não são robôs programados. Então, se nós entendemos isso a respeito de nós mesmos, nós entendemos porque Deus nos criou dessa forma. Deus criou nós dessa forma porque Ele é assim. Porque nós queremos filhos como nós somos. Porque nós somos assim. E nós queremos aqueles que são como nós somos. Temos amor, queremos amar eles. Queremos ser amados, queremos ter sinceridade. Não queremos ter apenas uma voz de um computador dizendo, eu te amo, eu te amo. Mas queremos ter realmente uma afinidade. Queremos ter. Então, Deus nos criou como Ele era, mesmo tendo risco, mesmo correndo o risco que o homem poderia tomar decisões erradas. Mas Deus queria uma família como nós queremos uma família. E uma família semelhante a Ele. Então Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. E isso é muito importante a gente entender que quando exatamente o homem é a imagem de Deus, né, ele possui esse coração. Um coração como é o coração de Deus. E agora então, está aqui a resposta. Deus não nos obriga a nada. Além disso, Ele não queria que fôssemos como um robô ou como um escravo sem opção. Deus queria que nós fôssemos exatamente como nós somos. Assim nós queremos que nossos filhos sejam exatamente como nós somos. E por isso que a gente tem aquele ditado popular, né, que a fruta não cai longe do pé. Exatamente isso. Se Deus nos criou como seus filhos, nós não caímos muito longe dele. E se nós queremos ter filhos, os nossos filhos também carregam muito do nosso DNA e são muito parecidos como nós somos também. Entendendo isso, agora que nós temos e podemos ter a nossa livre decisão, o homem pode ter as suas decisões. Nós vamos para a letra D aqui, que diz assim, o homem, a serpente e a queda. A humanidade representada por Adão e Eva, diante de uma escolha de obedecer ou desobedecer a Deus, escolheu e decidiu desobedecer, seguindo sua própria vontade e cedendo à tentação do diabo incorporado na serpente. Agora surge a pergunta. Adão e Eva foram obrigados a pecar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eles pecaram pela decisão deles. Eles decidiram. Não existe pecado que é, como se diz, que nós não temos capacidade de recusar ele. Todo pecado nós podemos vencer ele, podemos decidir contra ele. A Bíblia diz que não existe tentação que não possa ser vencida. E se existe alguma tentação, a Bíblia diz que Deus nos dá capacidade, nos dá força, nos dá condições de vencer a tentação. Então o homem, quando a serpente lá no Jardim do Éden, ela fez com que a mulher, porque ela tentou primeiro a mulher, comesse da fruta, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela estava dizendo assim, não faça só aquilo que Deus disse que é bom. Tenha a tua própria decisão. Tu precisa decidir por ti mesmo o que tu acha que é bom e o que tu achas que é mal. Ou seja, tu precisa tomar essa responsabilidade para ti, porque afinal de contas tu tem que ser como Deus. E como Deus diz, isso é bom, isso é ruim, tu precisa aprender a dizer por ti mesmo, isso é bom, isso é ruim. E quando Eva comeu daquela fruta, ela tomou essa decisão por ela mesma, de tomar a decisão de viver por ela mesma, ou seja, de tomar as decisões e de escolher a vida dela, e de ela achar e ela ter o próprio posicionamento dela, o que era bom e o que era mal. E logicamente disso ela se afastou de Deus, porque ela deixou
então, de escutar Deus, para escutar o seu próprio coração, que é errante. A Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso que qualquer coisa. Então, quando Eva foi ludibriada, enganada, por um sofisma diabólico, Satanás dizendo para ela de que ela ficaria igual a Deus, e ela ficou igual a Deus, decidindo o que era bom e mal. E como Deus decide como é bom e mal. E ela ficou exatamente como Deus. Só que agora, separada de Deus, caída e toda a sua essência destroçada. Ela se afastou e se desligou de Deus. Então, ao desobedecer o pecado, entrou no homem a comunhão com Deus. O pecado entrou no homem e a comunhão com Deus foi quebrada. E as maldições e consequências do pecado passaram a todos os homens. Por isso, todos nascem pecadores. No momento que Adão e Eva pecaram e se afastaram de Deus, vejam, foi o homem que se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou do homem. Foi o homem que se afastou de Deus. Foi o homem que decidiu viver longe de Deus. Foi o homem que decidiu viver e decidir por ele mesmo sobre aquilo que era melhor e pior para a vida dele. Então não foi Deus que tirou o homem, da sua presença, mas foi o homem mesmo que tomou essa decisão, porque Deus já havia falado isso para o homem. Agora, a comunhão, o relacionamento com Deus foi quebrado. Agora o homem decidiu viver por ele mesmo. E houveram consequências. E quais foram as consequências? Nós nascemos de Adão e Eva. E como nós nascemos de Adão e Eva, nascemos como eles eram. E eles haviam caído. E tendo eles caído, aquela característica, como eles tinham caído, exatamente, ela perpetuou na humanidade, perpetuou em todos os homens e chegou até nós. Inclusive, Davi, quando ele está falando no Salmo 51, ele diz, em pecado me concebeu minha mãe, e iniquidade eu nasci. Então ele já está dizendo que ele nasceu afastado de Deus, já nasceu em pecado. Ele já nasceu desligado de Deus, assim como tinham sido os seus lá antepassados, Adão e Eva. E agora então, diante disso, que o homem, quando Adão e Eva decidiram isso, decidiram por tomar um próprio rumo na sua vida, achando que eles sabiam o que era melhor para a vida do que o próprio Deus. Você pode imaginar? Eles decidiram que eles poderiam saber da sua vida e o melhor do que o próprio Deus. Na verdade, foram enganados, porque nós precisamos entender que desde o início, e isso é muito importante nós entender aqui já em primeiros passos, quando nós estamos começando uma vida com Deus, estamos entendendo quem é Deus, nós precisamos entender uma coisa importante aqui, como é que o inimigo age. E como ele age tentando colocar dúvida no homem a respeito de que Deus tinha o melhor para eles, queria o melhor e fazia o melhor. Porque no momento que a serpente enganou eles e disse, olha, não é bem assim, que Deus disse que se vocês comerem dessa árvore, você não pode comer. Não, não é bem assim, na verdade é diferente. Porque na verdade Deus não está querendo que vocês sejam parecidos com Ele. Ele não está querendo o melhor. O melhor para vocês é comer da árvore e ser como Deus. Desde o início, essa é a principal estratégia do inimigo. Querer sempre, de alguma forma, mostrar para o homem que Deus não está muito comprometido com o melhor para o homem. Então, será que Deus quer o melhor para mim? Não sei. Eu é que sei o que é bom para mim. Deus está dizendo que isso é ruim. Se eu pecar, fizer isso, aquilo, isso não é bom para a minha vida. Mas eu acho que eu sei melhor do que Deus o que é bom e o que é mal. E continua sendo a mesma coisa. Deus só está querendo me restringir
de fazer alguma coisa que dá prazer, ou que tá, Deus só está querendo me restringir porque Deus é um Deus duro na verdade eu sei o que é melhor para mim. E eu decido fazer coisas que Deus já disse que iria me levar ao abismo, que iria destruir a minha vida. Mas mesmo assim, eu acho que eu sei melhor que Deus. E eu vou fazer aquelas coisas que Deus já disse que não devia fazer, mas eu acho que eu sei melhor que Deus. Eu acho que não é bem assim, eu acho que não vai ter tantas consequências. E eu escolho então seguir o meu pensamento, pensando que Deus não está dizendo o que é melhor para mim, porque Ele me ama e quer o melhor para mim. Na verdade, eu me amo mais do que Deus me ama, e eu sei o que é melhor para mim, e sei o que tem mais valor para mim. E esse é o grande erro que a humanidade continua incorrendo todo dia a mesma coisa. Então, a coisa mais importante que eu gostaria que vocês entendessem agora, até este momento, que quando Deus nos criou, Ele nos criou como seus filhos. E Ele nos ama de uma forma tremenda. E que sempre Satanás tenta burlar isso. Sempre Satanás tenta tirar isso. Desde o início, Satanás tenta cortar, desligar, tirar o entendimento que Deus nos ama, Ele é o nosso Pai, e que Ele vai fazer sempre o melhor para nós. E daí quando nós tomamos o nosso rumo e pecamos, e o que é o pecado? A Bíblia diz que pecar é errar o alvo. Deus tinha um alvo para nós acertar lá, bem no centro do alvo. Ele diz, se vocês fizerem isso, vocês vão prosperar, vocês vão ser felizes, alegres, vão estar juntos. Mas daí a gente acha que a gente pode, vou dar, não vou atirar assim, vou atirar de outro jeito, porque eu sei melhor. E eu erro o alvo. E, consequentemente, tenho coisas que vão acontecer como consequência, porque eu não acertei o alvo. E não acertando o alvo, logicamente, eu perco. Agora, quando o homem pecou, se afastou de Deus, ficou longe de Deus, logicamente que houveram consequências. A Bíblia diz que houveram consequências. Antes da gente entender um pouco sobre essa questão da consequência do pecado, nós precisamos compreender uma coisa muito importante, como nós homens somos. Qual é a nossa característica como homens humanos? Eu já falei um pouco lá no início, mas a Bíblia diz que depois do homem pecar, ele foi destituído da glória de Deus. Isso é, separado de Deus e de todos os benefícios de estar e viver com Ele. É como um filho que decide, não, meu pai, ele está me castigando muito, meu pai, ele está mandando eu fazer algumas coisas, eu não quero fazer isso, eu sei o que é melhor para a minha vida, eu vou seguir o meu rumo na vida. Meu pai, bem, é decisão dele, só que quando a pessoa sai de casa, ela vai ter que obedecer, vai ter que seguir e vai ter que sofrer as consequências. Ou seja, em casa ela tinha uma boa cama para dormir, quem sabe ar-condicionado, nesse friozinho. Tinha comida, tinha televisão, tinha tudo, tinha, quem sabe, uma mesada, um dinheirinho, os pais sustentavam. Mas agora saiu de casa. Bem, agora vai ter que sofrer, vai ter que trabalhar por conta. Talvez não vai ter aquela cama tão boa, tão quentinha, vai ter que comprar tudo. E se não tem trabalho, se não tem condições, vai ter que dormir na rua mesmo. Vai ter que dormir aonde está, vai comer dos restos que encontra na rua, e assim por diante. São consequências da decisão de ficar longe do Pai. Porque se nós estamos junto do Pai, estamos na casa do Pai, nós temos o cuidado, o zelo do Pai, nós temos a provisão que o Pai tem, nós temos toda a dedicação do Pai e da família para conosco. Mas quando nós nos afastamos e decidimos por nós, agora nós mesmos temos que cuidar de nós. Um filho, quando ele está com o pai, não é assim quando
acontece alguma coisa meio assustadora para uma criança, ele logo corre para a mãe, para o pai, ou para alguém que ele tem segurança. Meu neto foi desligada a luz, nós estávamos no quarto, ficou escuro, todo escuro, e ele veio correndo e se agarrou em mim. Por quê? Porque quando ele viu que ficou escuro, ficou inseguro, e ele queria segurança, e ele foi encontrar segurança em mim. Quando nós estamos na casa do pai, pode acontecer até algumas coisas, mas eles vêm para o colo do pai, da mãe, vão ali, o pai diz, olha, estou cuidando, e ele fica seguro. Mas quando nós não estamos na casa do pai, quando as coisas acontecem que nos causam medo, causam insegurança, nós não temos para onde correr. Nós não temos alguém que está cuidando de nós. E pode estar acontecendo alguma coisa ruim mesmo e nós não temos ninguém que nos proteger. E por isso, o homem moderno vive ansioso sobre o futuro, porque ele não sabe o que vai acontecer. Se afastou da casa do pai, está desligado. Surgiam os medos, pavores, surge a ansiedade. Como vai ser amanhã? Será que vai dar tudo certo? Não vai dar? Será que eu vou ter capacidade de resolver as coisas? Não. E se der um problema, isso, aquilo. E o pavor, o medo. E hoje existe a síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão. De uma certa forma, tudo isso procede de uma coisa só. De uma coisa que se chama pavor e medo do futuro. Alguns chamam de excesso do futuro, porque não sabem como lidar com as coisas do futuro que vêm e não sabem se vão ter a proteção e capacidade para resolver as coisas do futuro. Então, quando o homem está na casa do pai, ele tem um pai que cuida dele. Mas quando ele está sozinho, ele não tem ninguém. E ele sabe que ele vai ter que dar conta por ele mesmo. E agora nós precisamos entender uma coisa muito importante para entender as consequências de todo esse pecado. Eu só dei aqui uma rapidinha, no sentido, uma visão rápida, que quando o homem sai da casa do pai e se afasta de Deus, o que acontece? Mas para que a gente entenda melhor como ficou o homem, depois da queda, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Deus, vocês todos sabem que Deus é um ser triuno. É um pouco difícil para a gente entender isso, porque nós não temos uma palavra em português, mas em hebraico que foi escrito, o Velho Testamento, tem uma palavra para um, mas que significa unidade. São muitos, mas são um. E a gente pode dizer assim, nós somos um time, mas todos nós somos um. Mas nós usamos a mesma palavra para um, mas é um pouco difícil da gente entender 3 em 1. Eu gosto de usar um exemplo aqui sempre. Alguém de vocês que está aqui, sabe o que é um 3 em 1? Lá do passado, lá? Sabe o que é o 3 em 1? Um aparelho 3 em 1, o que é um 3 em 1? Isso. Alguns me disseram outro dia assim, que o 3 em 1 era CD, DVD e USB. E dizia, não, isso não existia quando tinha o 3 em 1. Na verdade, o 3 em 1 foi uma grande invenção, porque eu me lembro quando eu era menino, adolescente, então nós tínhamos tudo separado. Tinha o toca-disco, só tinha disco naquela época, aqueles discos de vinil. Tinha o gravador na fita e nós tínhamos o rádio. E então a gente tinha que ligar com um no outro, com cabos, e para que a gente, por exemplo, pudesse escutar uma música na rádio e poder gravar ela no gravador. Então tinha que estar ligado. Eu me lembro que muita gente gravava, do rádio as músicas, porque naquela época, se a gente queria uma música, tinha que comprar o disco. E às vezes os discos eram bastante caros, e às vezes a gente não encontrava os discos eram estrangeiros, tinha que não vinha para cá e assim por diante. Então, se uma rádio tinha uma música, uau, isso era... A gente ficava ali, ligado na rádio, e pronto para... E os locutores diziam, olha pessoal, agora, quem quiser gravar, eles diziam isso aí, nós vamos liberar tal música.
Então, ele dizia, 1, 2, 3, pode? Aí a gente apertava ali nas teclas e gravava as músicas no gravador, na fita. E depois eles foram um pouquinho mais inteligentes, eles editaram as músicas e colocaram no meio das músicas o nome da rádio. Então, nunca me esqueço que a gente estava escutando a música e daqui a pouco, no meio da música, estava lá, Rádio Pampa. E cada vez que rodava a fita, a gente escutava como se estivesse escutando a rádio e fazia propaganda da rádio. Porque muita gente fazia isso. E quando surgiu o 3 em 1, então tudo ficou facilitado, porque não tinha aquele fio tudo, as teclas que a gente tinha que apertar facilitaram, ficaram tudo mais simples. E foi uma grande invenção o 3 em 1 na época. Uma grande invenção 3 em 1. Eu vou pegar um cafezinho aqui, que está bastante frio hoje aqui, né? E o 3 em 1, eu uso como exemplo, talvez Deus um dia vai chegar para mim e dizer assim, Ricardo, que exemplo é esse? Mas eu tento encontrar alguns exemplos que a gente consiga entender mais fácil. Deus é um Deus triuno. E é 1, mas é 3. É 3, mas é 1. É difícil dizer se ele é 3 ou é 1. Pai, Filho e Espírito Santo. O 3 em 1 é 1 ou é 3? É 1, mas é 3. É 3, mas é 1. Então, talvez esse exemplo sirva para entender como Deus é. Ele é 1, mas é 3. Ele é 3, mas é 1. E aí nós aprendemos um conceito. Se Deus é assim, né, Pai, Filho e Espírito Santo, também nós podemos entender de que o homem é assim também. Ou seja, o homem é um ser triuno como Deus é triuno. E nós somos um ser triuno, somos corpo, alma e espírito. Então somos ser triunos, somos criados à imagem de Deus e como Deus é, somos assim também. O corpo é esse que a gente tem aqui, que tem os olhos, que tem os 5 sentidos. Vocês já imaginaram se vocês não tivessem 5 sentidos? Os 5 sentidos faz com que a gente consiga nos conectar com o mundo visível. O corpo, ele nos conecta com aquilo que é material, visível, né? Através dos 5 sentidos. Outro dia eu escutei um cara que ele estava falando de uma moça que tinha nascido sem 3 sentidos. Ela não via, não enxergava, não tinha visão. Ela era surda, não escutava nada e era muda. Então, dos 5 ela não tinha 3 sentidos. E ela ainda sentia, né? E ela ainda tinha paladar, mas ela não via nada, não escutava nada e não falava nada. E então, aqui, através dos 5 sentidos, nós nos comunicamos com esse mundo. E ela então começou a aprender a se comunicar com esse mundo através, né, de gestos, porque um dia deram uma faca para ela para ver como é que, para ela perceber, e ela botou, entendeu, viu, faca assim, pode machucar, isso aí assim faz tudo. Então, sempre quando ela queria uma faca, ela pegava e fazia o gesto da faca, né? Fazia aquele gesto da faca. E mesmo que ela não ouvia nada, não falava nada e não via nada, ela conseguia se comunicar, né? Porque ela tinha percebido com a mão dela, né, o tato. Então, os 5 sentidos nos fazem comunicar com esse mundo. E, logicamente, todos os nossos órgãos, todas as coisas que nós temos, todo o nosso corpo, ele, vamos dizer assim, é realmente o nosso físico que nos faz comunicar com o mundo visível que nós temos hoje, visível e material. Esse é o nosso corpo. O nosso espírito é aquele que eu falei que se comunica com Deus, porque Deus é espírito. Então, tudo aquilo e todas as coisas espirituais se comunicam através do nosso espírito.
Então, nós temos percepção espiritual, mesmo que talvez você não tenham se percebido ainda. Mas todos nós temos uma percepção espiritual, melhor ou pior. Mas nós temos aquilo que nós chamamos, e que a Bíblia chama de sentidos espirituais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já chegaram em algum lugar e ninguém falou nada para vocês, ninguém disse nada, mas vocês chegaram e talvez você nunca tenha ido naquele lugar e não sabe da história daquele lugar, e vocês chegaram e disseram assim, mas que lugar pesado esse aqui, que clima pesado, que coisa densa esse lugar, pesado, né? Vocês não estão sentindo isso? E todo mundo sente isso. E o que é isso? É a percepção espiritual, porque ali existe alguma coisa espiritual ruim. Outro dia eu estava explicando isso para um rapaz que era incrédulo. E ele disse, Ricardo, eu já percebi isso. E sabe aonde percebo isso? Ele me contou a história. Lá em tal lugar. Eu disse, eu também percebo isso lá, no mesmo lugar. Mesmo que ele era incrédulo, ele tem espírito, ele tem percepção espiritual, percebe isso, né? E o que aconteceu naquele lugar? Aconteceu que um dia, era um lugar onde faziam alimentação e tinha um agrupamento de pessoas, e um dia uma das mulheres que fazia comida botou veneno de rato dentro da comida. E muitas pessoas morreram, né, porque comeram comida com veneno de rato. E, logicamente, ficou aquele espírito de morte ali, naquele lugar, e, consequentemente, a gente vai lá e sente esse peso exatamente por causa disso. E, então, esse é o nosso espírito se comunica com as coisas espirituais. Também nós chegamos em algum lugar e a gente diz, mas que ambiente bom, como é bom. Quando as pessoas entram aqui na igreja, muitas delas dizem assim, apóstolo, outra disse assim, apóstolo, eu posso vir morar aqui? Aqui é tão bom, me sinto tão bem aqui, é tão agradável esse lugar, tem uma coisa leve aqui, tem uma coisa boa aqui. E, lógico, a presença de Deus está aqui, Ele é adorado, né? Nós buscamos a Ele. E, logicamente, Ele está aqui, se a presença de Deus está aqui, nosso espírito percebe isso. E o nosso espírito é aquele que é criativo. Então, nós somos criativos porque temos espírito. Por exemplo, um animal não tem espírito, não é criativo. Nós vemos o João de Barro, ele sempre faz a casinha daquele jeito, voltada para aquele lado, com a portinha daquela forma. Ele não muda. Não, hoje eu vou fazer um telhado de outra cor. Hoje eu vou mudar. Não, ele sempre faz daquele jeito, daquela forma. Sempre usando barro, sempre usando palha, daquele jeito, abrindo a portinha para um lado que pega menos vento. Ele sabe tudo isso, é tudo instinto. Mas o homem não é assim. Cada um de nós constrói a sua casa do seu jeito, muda, cria, inventa, faz diferente, muda a cor, muda isso. É tudo criatividade. E por que nós fizemos isso? Porque somos criativos, porque temos espírito. O espírito nos dá essa questão de sabedoria, de raciocínio, essa questão de criatividade, essa questão que a gente pode ir além daquilo, né, que nós fomos, além do instinto simplesmente. E nós temos a capacidade de pensar, de planejar, de construir o futuro, de construir relações e assim por diante. E então o Espírito faz com que a gente viva dessa forma, ou seja, uma vida transcendente, simplesmente as coisas naturais, as coisas físicas. O Espírito nos leva a nós termos e buscarmos e precisarmos ter algo transcendente. Interessante que em todas as civilizações do mundo, escute, em todas as civilizações do mundo, independente em qualquer lugar do planeta, todas as civilizações que são conhecidas, que foram encontradas, inclusive civilizações que foram encontradas isoladas e que, vamos dizer assim, não se tem conhecimento que elas tenham tido contato com
com povos civilizados, e nós sabemos, por exemplo, que aqui no Brasil ainda tem algumas tribos no meio da Amazonas, que tem tribos que não tiveram contato ainda com homens civilizados. Eles estão lá, e inclusive, eventualmente, alguns tentaram, mas foram mandados embora, porque senão eles morreriam. Então, interessante que todos os povos e todas as civilizações do mundo que foram encontradas até hoje, todas, sem exceção nenhuma, eles cultivavam um Deus. Todas. Eles cultivavam algo transcendente. Não existe nenhuma civilização que não tenha, na humanidade, vivido sem cultuar um Deus transcendente. Então, quando alguém diz assim, não, Deus, os homens inventaram Deus para que eles pudessem dominar o homem, colocar medo do pecado, que vai para o inferno, coisa e tal. Agora vai explicar isso para os índios que nunca tiveram uma civilização. Como é que vai explicar isso, né? Vai explicar como é que vai? Não, é porque o homem é transcendente, ele tem espírito, ele precisa buscar Deus. E na verdade, o homem, agora, quando foi aberto o genoma humano, o DNA humano, se descobriu que existe um gene no homem específico que ele é responsável pelo homem entrar em contato com Deus. Ou seja, existe até em nossa genética, quando Deus nos criou, um gene que faz com que nós tenhamos relacionamento com Deus. Então, quando nós entramos nesse assunto, nós sabemos que o homem tem um espírito. E ele, tendo esse espírito, dá transcendência ao homem. Dá sentido para a vida. Por quê? Senão nós não precisamos chorar os mortos. Porque seria que nem a morte de um cachorro, de um animal. Mas muito mais. Nós temos uma relação com os seres humanos e sabemos que existe alguma coisa muito mais forte, intensa do que simplesmente aquilo que nós vamos entrar agora, que é a terceira parte do homem, que é a alma. Então nós precisamos entender que aqui está o corpo e aqui está o espírito. E o corpo e o espírito são como água e óleo. Eles não se conversam, eles são duas dimensões diferentes. E as duas dimensões, elas não se misturam. Bota água, bota óleo dentro de um copo de água, vai dar o quê? Vai separar, o óleo vai vir para cima e a água vai ficar para baixo. Eles não se misturam, não conseguem se misturar. O que a gente faz para misturar os dois? Vamos ver. O que a gente faz para misturar o óleo com a água? Bota um detergente. Por isso que o detergente a gente usa para limpar as coisas. Porque os pratos estão oleosos, então a gente passa um detergente, não adianta passar essa água que não sai. A gente passa um detergente e o detergente dá uma mão para o óleo e uma mão para a água. E assim a gente bota o detergente ali, o detergente deu uma mão para o óleo. Daí quando a gente passa a água, ele dá a mão para a água e a água carrega para fora o óleo. Então, se a gente quiser um copo d'água, misturou os dois, bota detergente, vocês vão ver que ele vai se misturar. Então, o que é a alma? Eu estou falando de uma forma muito simples também. A alma é que dá a mão para os dois. Ou seja, quando a alma dá a mão para o corpo, para o material, e dá a mão para o nosso espírito, e faz de nós um ser triuno também. Faz de nós sermos 3 em 1. E assim, nós não somos simplesmente alguma coisa separada, um corpo separado de uma mente, separado de uma alma e separado de um espírito. Não, eles estão ligados os três, eles não estão desligados.
E Deus nos criou assim, Deus nos criou 3 em 1. Nós somos um, mas nós somos 3. E por isso nós não conseguimos desconectar. Quando uma coisa acontece no nosso corpo, ela reflete na nossa alma e reflete no nosso espírito também. E quando alguma coisa acontece em nossa alma, somos baqueados, somos traumatizados, somos esquecidos. Muitas vezes isso causa aquilo que nós conhecemos como doenças psicossomáticas. Os médicos dizem, ele somatizou a doença. O que significa isso? O problema é na cabeça, o problema é mental, é da alma. Mas isso gerou um problema no corpo. Na verdade, hoje os médicos dizem que mais de 80%, 85% praticamente, são doenças psicossomáticas. Ou seja, elas nasceram na mente, elas somatizam no corpo. O que é soma? Soma é a palavra grega para corpo, para o material. Então, por isso que a gente fala psicossomática. Psico é a alma e soma é o corpo. Então, são doenças psicossomáticas. Nasceram aqui na mente e elas se somatizam no corpo. Então, a alma é aquilo que o homem tem que está dando a mão para os dois lados. E a alma agora é onde está a nossa vontade, onde estão nossas emoções. A alma é o lugar que está a nossa mente. A alma onde está as nossas decisões, ou a livre iniciativa, ou aquilo que a gente chamou antes de eu poder decidir, ou seja, ter o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está na nossa alma. E na alma está a nossa consciência, nossas lembranças. E não só as lembranças, a consciência significa aquilo que Deus colocou dentro de nós desde que nós nascemos. Ou seja, o que Deus colocou dentro de nós desde que nós nascemos. Essa é a consciência. E como nós sabemos o que a consciência faz? Nós sabemos porque uma criança, quando ela é pequenininha, ela não sabe nada de pecado, não sabe nada. Mas quando ela faz uma coisa errada, a gente diz assim, se ele ficou 1 minuto sem falar e sem fazer um barulho, pode ir lá ver que ele está aprontando uma coisa. E por que ele fica quieto? Por que a criança fica quieta? Porque ela sabe que está fazendo uma coisa errada. E como ela sabe que está fazendo uma coisa errada? Ela sabe porque tem uma consciência. Ou seja, é aquilo que Deus colocou dentro da pessoa. Lá, quando Deus criou a pessoa, Ele colocou. Isso é certo, isso é errado. Isso deve, isso não deve. Bem, entendendo então o que é corpo, alma e espírito, nós temos que entender que quando o homem se afastou de Deus, todo homem, ele igualmente foi destituído da glória de Deus. Ele foi separado, sofreu as consequências. Então, vamos começar ali, né, que nos fala do espírito. O espírito também é chamado de fôlego. De fato, o termo grego para espírito é pneuma, um radical que significa fôlego. O espírito é o fôlego de vida dada por Deus. Quando o corpo inanimado recebeu o fôlego, ele passou a viver. O espírito sofreu morte espiritual, que é a separação da fonte da vida, a separação de Deus. Se permanecer nessa condição durante a vida, aqui na terra, sem se converter ao Senhor, o homem permanecerá assim também eternamente. E isso é chamado de morte eterna. Então vamos entender uma coisa. A Bíblia nos ensina uma coisa muito importante sobre essa palavra morte. Quando eu falo morte, qual é que é um sinônimo? O que significa morte para vocês? Morte. Quando diz, ó, esse projeto aqui morreu, o que significa isso? Fim. Então, nós normalmente temos o conceito de que morte é fim. Realmente, eventualmente, pode ser fim da nossa existência aqui na Terra. Mas a essência dessa palavra morte não é fim.
A essência dessa palavra morte é separação. Quando o filho pródigo, na parábola que Jesus contou, ele saiu de casa, ficou um tempo fora, gastou tudo que tinha, e daí ele voltou depois para casa, pediu se o pai podia receber ele como empregado. E daí o pai disse: esse meu filho estava morto. Mas ele não tinha terminado, fim, não tinha morrido fisicamente, mas estava separado, estava longe. Então, o conceito bíblico de morte é separação. Então, eu falei para vocês de que quando nós morremos, nos afastamos de Deus, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu estou vivo, como é que pode ser morte? Mas quando está falando morte, está falando separação. Então, o salário do pecado, quando o homem pecou, o que aconteceu? A separação de Deus. E no nosso espírito, nós fomos separados de Deus, porque o nosso contato que nós temos com Deus é através do Espírito. Então, quando o homem peca, ele se afasta, se separa de Deus. E toda aquela comunhão, aquele relacionamento que o homem tinha com Deus, desaparece. Por quê? Porque ele se separou de Deus. Então, a primeira consequência de que nós temos quando pecamos, quando o homem pecou, é que ele se separou de Deus no seu espírito. Ou seja, ele não consegue mais ter paz de Deus, ele não consegue mais perceber Deus, ele ficou longe de Deus, ele se separou de Deus. E logicamente, que ele tem saudade de Deus. Por quê? Porque o espírito do homem, que já teve comunhão com Deus, que já esteve com ele, e agora, e é muito bom, e agora quando pecou e se separou de Deus, logicamente, que vai sentir saudade de Deus. Outro dia, eu fiz uma pregação chamada Saudade de Deus. Por quê? Porque o homem, ele precisa, né? Ele foi criado para isso. A segunda coisa que aconteceu na alma do homem. A alma é a parte não material, imortal do ser humano, sede da consciência própria, da razão, da vontade, dos sentimentos, das emoções. Após a queda, o homem se tornou escravo dos desejos, emoções, vontades e pensamento. Além disso, Adão parecia ser bem mais inteligente que os homens de hoje, pois as tarefas dadas a ele exigiam uma mente privilegiada. Qual foi a tarefa que Deus deu para ele? Dar um nome para todos os animais da terra e se lembrar depois do nome. Eu garanto que se eu pedir para cada um de vocês o nome de 200 animais, nenhum de vocês vai conseguir citar o nome de 200 animais. Agora, existem milhões de animais. E Adão deu o nome para cada um deles. E se lembrou depois. Então, há uma grande probabilidade de que o homem, ele tenha tido uma mente muito mais brilhante que a mente que nós temos. Não sei se vocês já ouviram que o homem, que Einstein tinha dito, de que o homem usava no máximo 10% da sua capacidade intelectual. E a grande maioria, menos de 7%. Talvez, a gente não sabe, mas talvez isso seja em decorrência da queda do homem, quando ele se afastou de Deus, porque o homem foi afetado por tudo. Tudo afetou. Quando o homem ele foi destituído da glória, ele perdeu as características que Deus tinha. Ele foi deformado nas características. Além disso, na alma, ele ficou doente na sua alma. Ele passou a ter medo, Lembra quando Deus estava lá, Adão tinha pecado, se escondeu, e Deus foi lá procurar: Adão, onde estás? Até que Deus achou Adão. Você estava fazendo um burburinho lá. Ele disse assim: mas Adão, o que está fazendo aí? Ele disse: eu pequei, tive medo. Até aquele momento, não tinha medo nenhum, mas depois que o homem pecou, o medo apareceu. E Deus nunca deu um motivo para o homem ter medo dele.
Por que os homens têm medo de Deus? Porque eles pecaram. Assim como Adão, eles pecaram. Tive medo, vergonha, né? Ele primeiro se envergonhou do que ele fez. Daí teve medo. E daí ele fugiu, me escondi. Escondi uma fuga, ou seja, ele fugiu. E assim o homem vive fugindo, fazendo de conta que está tudo bem. Está fugindo, fazendo de conta. Não abrindo o jogo, mas de fato lá dentro, as noites que ele chora, que ele sabe que está faltando alguma coisa na sua vida, e ele não sabe o que é exatamente isso aqui, que ele se afastou de Deus, e a alma dele começa a ter medo. E além disso, ele se tornou muitas outras coisas. Até ali nós não vemos nenhuma acusação, não vemos o homem jogar o corpo fora, mas a partir dali ele diz, pois é, Deus, a mulher que tu me deste, me deu esse fruto. Então, ele pegou e jogou a culpa adiante. Jogou para a mulher. Colocou a culpa adiante, quer dizer, se fez de rogado. E se não era problema da mulher, era problema do próprio Deus. Deus, foi tu que me deu essa mulher, a culpa não é minha, primeiro é dela e depois é tua, depois é minha. Então, nós vemos, né, que fomos afetados na nossa alma, né, muitas coisas aconteceram e fomos afetados. E no nosso corpo, a Bíblia frequentemente descreve como sendo tirado da terra. Exatamente tudo que nós temos no nosso corpo são os mesmos insumos, as mesmas coisas, os mesmos produtos, os mesmos elementos que estão na terra. De fato, o nosso corpo é feito dos mesmos materiais que encontramos na terra: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, cálcio, ferro, fósforo, etc. Após o homem cair, passou a experimentar dor em seu corpo, envelhecimento e morte. O corpo ficou sujeito ao vírus, bactérias, etc. Pecado é morte. E não há quem se escape dessa realidade. Esta é a situação de todos os homens e mulheres que ainda não se moldaram segundo o plano de Deus. Assunto que nós vamos ver logo a seguir. Então, o corpo foi afetado. Adão, com 900 anos, não tinha ruguinha ainda, né? Pelo menos até quando ele tinha pecado. Não sei quantos anos ele tinha quando pecou, mas antes de pecar, não tinha as entradinhas aqui, não tinha nenhum dente cariado, né? O corpo dele era perfeito. Mas depois que ele pecou, começou a envelhecer e foi até a morte, né? E por que o homem fisicamente teve que morrer e se afastar dessa sociedade? Simplesmente por uma coisa, porque a maldade do coração do homem é algo tão grande que essa maldade ela vai crescendo. Por isso que teve que vir um dilúvio. Agora vocês podem imaginar se um Hitler estivesse vivendo hoje ainda. A maldade do coração daquele homem, ele tendo domínio e tendo poder e fazendo as coisas. Se um homem como Mussolini, como Stalin, ou qualquer um deles estivesse vivendo hoje, se eles mataram milhões e milhões de pessoas e sem emoção nenhuma, pensa se eles continuassem vivos. Então, o homem precisa morrer fisicamente, porque se ele não morrer, ele não tem chance de ser redimido, né? Ele vai continuar mal, não vai ter fim a sua maldade. Então, quando o homem pecou, resumindo, terminando, Deus criou o homem perfeito, a sua imagem, sua semelhança, estava no jardim do Éden, perfeito, segundo Deus, mas o homem decidiu se afastar de Deus e decidiu viver a vida dele por ele mesmo, achando o que era melhor da vida dele. E com isso, o homem pecou, se separou de Deus e teve as consequências no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E isso foi o que aconteceu. E esse é o nosso primeiro capítulo. Entendemos que Deus criou o homem, mas o homem caiu e teve as consequências, se afastou de Deus. E assim, essa é a situação de todos os homens na terra hoje. Ok? Vamos depois para o segundo capítulo.